Amigos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero, tema da reflexão de hoje: o que caracteriza um discípulo de Cristo? Deixo para a vossa reflexão Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, palavra de Jesus Cristo. Queridos, quando você pergunta para um evangélico, na maioria das vezes, o que caracteriza um discípulo de Cristo? Eles não frequentar o culto domingo, levar o dízimo, participar da escola dominical, andar com a roupa apropriada, um monte de coisas, cara. Não desobedecer o pastor, não tocar no ungido do Senhor, votar no político que o pastor mandar, não quebrar a campanha. E o que Jesus diz? Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Por várias vezes Jesus falou na Bíblia: não julgueis segundo a aparência, mas analisem, julguem segundo a reta justiça. Mas Cícero, você é evangélico? Sou evangélico segundo o Evangelho de Cristo. Sou cristão do Evangelho, não cristão do cristianismo. Evangelho é a boa nova de salvação. É o Verbo encarnado, é Jesus Cristo que habitou no meio de nós e habita nos nossos corações. Cristianismo, fundação de Constantino no IV século. Antes de me questionar, por favor, leia um pouco a história da igreja. E você perceberá que a palavra cristianismo nem era falada antes do IV século. As pessoas que seguiam Jesus eram chamadas discípulos. Ser-me-eis discípulos. Até mesmo quando em Antioquia eles foram chamados cristãos pela primeira vez, foi de uma forma pejorativa. Não era eles que diziam: ei, você é um cristão, era o povo. Para criticar, dizer: esses aqui são cristãos. Os algozes. Na verdade, eles eram os do caminho, caminhantes, e os dos discípulos, aqueles que pertencem à seita dos nazarenos, também era chamado. Mas o que caracteriza um discípulo de Jesus é o amor. Se você tem a informação do Evangelho, que bom que você tem mais responsabilidade. Você lê o Novo Testamento? Por exemplo, você tem algum pregador que te ensinou o Novo Testamento todo em 2 vezes? Eu não vou falar de mim, mas aqui em Santana de Parnaíba tem um pregador que já ensinou o Evangelho todinho 2 vezes para as pessoas. Eu não vou falar de mim, mas esse cara fez isso. Ensinou ou pega pedacinhos de versículo para falar o que eles querem que você acredite? O que caracteriza um discípulo de Cristo? É o amor que ele tem pelo próximo. Por isso que quase todas as leis se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Vai ter crente me questionando, sabia? Então brigue com Jesus, cara. Brigue com Jesus, porque eu não falo. Eu deixo que Jesus Cristo fale por mim. Eu só propago, eu só estou lendo o Evangelho, só estou narrando o que ele disse. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando eu gritei aleluia, quando eu dei o dízimo para o Malafaia, quando eu votei no político preferido do Feliciano, quando eu quebrei a campanha, quando eu disse a paz de Deus, irmão. O que caracteriza um discípulo de Jesus? É o amor. Certa vez um amigo meu perguntou: Cícero, a minha vozinha era ribeirinha e nunca ouviu falar do Evangelho, com certeza, mas ela passou a vida toda amando e cuidando de todas as pessoas da aldeia
de todas as pessoas em volta dela. A vida toda, amando e cuidando, sem ter informação da Bíblia ou do Novo Testamento. Quem tem a informação tem mais responsabilidade. Mas aquela pessoa que passou a vida toda amando o próximo, cuidando do próximo, sem ter a informação, ela é uma pessoa de Jesus. Mas crente pensa que se eles não pregar, o mundo está perdido. Até parece que crente é aquilo que Jesus conta para toda a vida. Rapaz, se você não for, Deus vai. Na verdade, muitas vezes crente faz atrapalhar. Crente, em vez de falar de Jesus, fala da denominação dele. Vocês já viram eu falar de denominação? Já? Ah, eu pertenço à denominação tal e tal. A igreja que Jesus criou foi essa aqui. Ó. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Ah, você vai brigar? Então brigue com Jesus. Foi ele que falou. Ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele disse, aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Sabe quando é que as pessoas vão perceber que você é um discípulo de Jesus? Quando você amar seu irmão. Quando você amar o próximo. É por isso que Mateus 25 diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e na prisão e vocês foram me visitar. Quando fizeste por um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você quer ser um discípulo de Jesus? Comece a amar os seus irmãos. Porque Jesus Cristo quer ser amado na face de cada irmão. Nisto, todos conhecerão que vocês são discípulos de Jesus. Não é quando vocês começam a gritar, mito, mito, mito. Não é quando vocês começam a brigar por causa de politicagem. E vocês, pregadores, que eu fiquei sabendo de pastor que estava disciplinando irmãos que não votavam no político preferido deles. Eu fiquei sabendo de uma igreja conhecida no país, uma das maiores, que tinha pastores e obreiros sendo disciplinados porque não votou no político preferido da liderança. Ah, aonde foi que Jesus fez isso? Aonde Jesus ensinou isso, cara? Se não se parecer com Jesus Cristo, não serve, meu amigo. Ah, mas o Malafaia disse, o Feliciano disse, o Valdemiro disse. As palavras desses caras não valem nada, meu amigo. O que vale é a palavra de Cristo. Mateus capítulo 11, Jesus diz, aprendei de quem? Do Malafaia, do Feliciano, do Macedo? Não. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Eu estou aqui com toda mansidão para falar do Evangelho de Jesus e para denunciar tudo que for de falso profeta que existe nessa terra. Tudo. Com toda mansidão, porque eu os amo. Por isso eu denuncio para ver se eles se arrependem. Ah, todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus quando nós amamos os nossos irmãos. Por isso aquela pessoa que nunca teve a informação do Evangelho, mas passou a vida toda praticando o amor, essa pessoa é de Jesus. Porque todas as pessoas que amam de verdade já encontraram Deus, pois Ele é amor. O resto é catequese, escola dominical, conversa fiada. O verdadeiro cristão se caracteriza, em primeiro lugar, pelo amor que ele tem pelos seus irmãos. E os irmãos, meu amigo, não é aqueles do mesmo grupo, do mesmo gueto. É toda a humanidade, a família planetária. Paz e bem.